Quero conversar um pouco sobre análise técnica, até para esclarecer mais sobre essa ferramenta analítica. Vai servir para aqueles que têm uma visão mais fundamentalista e também para aqueles que estão iniciando na análise técnica para compreender bem esta ferramenta, esta técnica, esta abordagem. Ao longo do tempo, o embate entre fundamentalistas e técnicos perdeu força, até porque houve a junção dessas técnicas, como no caso de fugioanálises, podemos citar Factor Investing, que utiliza elementos em comum com a análise técnica, e também os investimentos quantitativos. Mas o embate perdeu força, mas ainda existe. Vamos começar a falar um pouco sobre a mecânica e vamos pensar aí no analista fundamentalista. O analista fundamentalista olha para uma empresa e pode pensar assim, olha, eu acho que pode ser um bom investimento. O que ele faz? Ele teve uma ideia e aí depois ele precisa ir pesquisar, buscar fatos objetivos, tá? Utilizando a abordagem dele, né, analítica, então ele vai olhar os números das empresas, ele vai fazer um relacionamento com relação de investidores, quem sabe ele vai visitar a empresa, vai participar de teleconferências, tudo para buscar elementos objetivos para verificar se aquela ideia, que é uma boa empresa para investir ou não, está válida ou não, e aí ele vai tomar uma decisão. Se ele tomou uma decisão de participar, de fazer uma posição nessa empresa, depois ele vai precisar acompanhar o desenrolar disso e verificar se as premissas dele permanecem válidas. E essa mecânica é a mesma coisa na análise técnica. A gente vai olhar um gráfico, vai ter uma ideia, acho que pode ser uma compra, por exemplo, vai buscar mais elementos, fatos técnicos que corroborem isso, e depois podemos tomar uma posição e nós vamos ter que acompanhar essa posição. Uma grande diferença é horizontes de tempo. Um analista fundamentalista talvez ele esteja olhando um horizonte muito mais longo do que um analista técnico, mas a mecânica é a mesma, o que muda é o ferramental analítico. E aí vem aqui um primeiro insight, né? Principalmente para aqueles que estão começando a experimentar a análise técnica, que é o seguinte, a análise técnica não é uma bolinha de cristal. Ela é uma ferramenta analítica que te dá uma ideia do que pode estar acontecendo com uma certa probabilidade. Depois você vai ter que acompanhar. Por quê? Porque todo dia estão entrando fatos novos que podem invalidar as premissas iniciais. Para mostrar um pouco mais sobre isso, eu vou falar sobre esses dois vídeos que estão na tela aqui, tá? Que são comentários semanais que eu faço. Todo final de semana eu publico no YouTube, publico no TradingView, uma verificação dos fatos técnicos que nós tivemos ao fechar uma semana para alguns ativos e o que eu estou já olhando porque eu vou observar para a próxima semana. E eu estou colocando justamente esse aqui do Ibovespa que eu sigo preocupado, por quê? Porque no momento que eu fiz esse vídeo, o Ibovespa tinha feito um grande movimento altista. E eu já vinha acompanhando há mais tempo o Ibovespa, eu sabia dessa possibilidade dele subir, mas eu estava preocupado com a sustentação deste movimento, porque tecnicamente tinha diversos pontos que me geravam dúvidas. Eu comecei com as dúvidas principalmente relacionando no cenário mais macro em relação aos preços das commodities. Mas quando ele deu esse spike de preço, eu vou mostrar isso depois no gráfico para contextualizar bem, eu fui dar uma olhada no detalhe e olhar as ações que fizeram esse preço subir. Deixa eu fechar aqui essas duas imagens, vou mostrar aqui a publicação no TradingView, tá? Que é uma parte textual, além deste vídeo que eu coloquei ali que eu seguia preocupado, que eu fui olhar Petrobras e Banco do Brasil e no vídeo eu ainda falo sobre Vale. Tá? E essas ações ajudaram a puxar o Ibovespa e quando eu vi o movimento delas eu disse, cara, parece mais um movimento de exaustão do que um movimento sustentado. E aí abriu a segunda-feira com a bolsa derretendo. E eu vou mostrar isso, tecnicamente isso aparece. Vou fechar aqui e vou botar o gráfico aqui. Por quê? Olha, Petrobras aqui no gráfico diário, tá? Isso aqui já está acontecendo, ela derreteu a partir, isso aqui foi um movimento de sexta-feira, tá? Mostra uma divergência, o índice de força relativa ainda podia construir essa divergência,
e a gente vê alguns gaps aqui no caminho, que são esses quadradinhos brancos. Esses primeiros gaps aqui mostram força. Aqui teve uma bandeirinha, mais ou menos, mais um gap de força para continuar subindo. Então são 3 gaps de força. Num quarto gap, a gente já começa a se questionar, principalmente perto de um topo, se não é o do movimento exaustivo e já não é mais de força. Então a análise técnica nos dá esses elementos. Depois a gente vai para o Banco do Brasil. Gráfico, vou botar até grandão aqui. Banco do Brasil, deixa eu clicar aqui. Gráfico grandão, semanal. Ele fez um movimento de bandeira, tinha uma projeção aqui por Fibonacci, ele praticamente atinge e ele vai atingir níveis de preço anteriores, históricos, o que sugere pelo menos uma resistência para ele continuar avançando diretamente. Isso não estou falando que eu previ que ele ia fazer este movimento nesta magnitude, ok? Longe disso. Apenas olhando no detalhe, conhecendo a trajetória e com as dúvidas que eu tinha, disse, cara, eu acho que chegamos aí num teto, tá? Precisa acontecer um recuo dos preços para depois se pensar avançar novamente, tá? E isso está demonstrado aqui nas ações. Vamos dar uma olhada no próprio índice. Vou botar ele aqui na tela. E o movimento que ele fez e algumas coisas que eu estava olhando sobre ele, né? Ele tem um gap muito grande aqui, ele até tentou fechar esse gap e subiu e está voltando para essa região. Talvez ele ainda feche esse gap. Mas ele veio bater aqui num histórico, uma região histórica aqui, quando ele fez esse spike de preço, tá? E ele completou algumas projeções que ele tinha feito e a própria trajetória dele aqui, que construiu esse gap, que aqui é uma bandeira, tá? Foi difícil para essa bandeira acontecer, tá? Ela deveria ter acontecido antes, tentou ainda romper para baixo e houve mais um movimento. Isso demonstra, tá? O preço vai contando uma história e demonstra aí um conflito entre comprados e vendidos. E no curto prazo, os comprados chegaram a ganhar terreno, mas os vendidos voltam a ganhar. Então mostra, o histórico de preço mostra que as coisas não estavam ainda bem definidas. E aí a gente junta outros elementos, a gente olha para commodities, a gente olha para o dólar, olha para o EWZ, olha para a situação do restante das outras bolsas, entende que não é um cenário trivial e ainda tem o elemento de eleição. Ok? Então é isso que eu queria demonstrar aqui, que a análise técnica não é uma bolinha de cristal, não é para te dizer o preço que vai fechar a semana que vem da Petrobras. Tu pode ter uma probabilidade do que pode acontecer com Petrobras, dado um histórico de preços para a próxima semana. Mais tempo, talvez já fique um pouco mais difícil, né? Aí vamos para umas análises mais semanais, mais longas, são um pouco mais complexas porque entra muitos fatos ao longo do caminho. Mas eu quero demonstrar aqui que os preços vão sim contando uma história, a gente começa a ter insights do que pode acontecer, pelo menos para evitar certos tipos de decisão. Por exemplo, uma decisão depois de um movimento deste aqui é que eu não quero comprar. Não quero comprar bolsa. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu vi as ações lá em movimentos exaustivos, batendo em histórico de preços. Mas também quero vender? Não, porque a tendência de curto prazo é para cima. Então a gente tem algum tipo de resposta. Tem todas as respostas? Não. Nenhuma ferramenta analítica vai te dar todas as respostas e exatidão, mas vai te dizer o que não fazer, pelo menos, e aí tu vai ter que esperar para acompanhar e descobrir o que vai fazer. Legal? Esse era o papo que eu queria bater um pouco, falar um pouco mais sobre análise técnica. Eu acho que ela é fantástica, os preços são muito transparentes, talvez é o local que a gente vai ter o máximo de transparência. As ferramentas gráficas são ferramentas super acessíveis, ou seja, todo mundo pode estar acompanhando o mercado, e eu acho que faz todo sentido combinar com outros tipos de análise. Eu acho que tem todo a validade uma análise fundamentalista, acompanhar uma empresa de perto, entender
o ambiente competitivo dessa empresa, a estratégia que ela está fazendo, a implementação da estratégia, os resultados escolhendo da estratégia, os números que estão gerando, mas, né, tem suas limitações também. Um valuation, por exemplo, é um tipo de ferramenta analítica que se parte de diversas premissas que, né, às vezes é só, né, põe o dedo na boca aqui para pegar o vento. Tu parte de algumas premissas, faz parte. Então aquilo, por mais que esteja numa planilha de Excel, não é realmente o modelo ou a cópia fiel da realidade. Se assume algumas coisas para conseguir chegar em determinados resultados ou para montar cenários. Então era isso, justamente falar mais de análise técnica, de forma séria, que, cara, a única forma da gente conseguir esses insights é estar analisando os gráficos e acompanhando. Se alguém tem aqui, pensa que análise técnica e vai olhar um gráfico e vai ter todas as respostas, tá enganado. Tu vai ter que pegar a experiência no gráfico, aprender, acompanhar. Depois que tomar posição, vai continuar acompanhando. Vai ter momentos que tu vai ficar em dúvida, que não vai ter as respostas. O mercado vai, de vez em quando, fazer um drible que vai te deixar um pouco desconcertado. Tudo isso faz parte e o analista técnico acaba aprendendo isso também com a experiência. Legal? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe aí os meus conteúdos que eu estou falando de mercado financeiro, da parte de análise técnica, da parte de investimentos, muito tentando contribuir aí com a minha experiência de investidor, de assessor, de analista técnico e de trader global.